Então, agora nós vamos passar para o passador. O que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos fazer pequenos históricos sobre, para chegar até hoje, sobre o que aconteceu nos processos envolvendo os planos de previdência. Queria lembrar vocês que os dois casos mais graves que chegaram a pedidos de retirada de patrocínio da Enel e da CETEP não obtiveram sucesso do ponto de vista administrativo até agora, ou seja, foi uma vitória de quem acreditava que os direitos que foram acordados em 1996, 98 deveriam ser observados. Foi uma grande vitória, mas que não custou muito tempo da nossa vida, né, nos últimos quase 5 anos. Mas também houveram processos de migração, né, e o passador vai lembrar um pouquinho disso agora. Por quê, gente? Nós não, mesmo com a Resolução 58, nenhum desses processos foi revogado do seguinte jeito: não pode mais retirar patrocínio. Ao contrário, pode. Pode fazer migração? Pode sim, apesar da migração não estar prevista na, na LC 109, na Lei Complementar 109. Então, esse processo a gente precisa relembrar. Tá? Sim. Então, eu vou chamar o Passadori. Passadori, por favor, você tem 10 minutos aí para falar algumas coisas sobre a migração. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, vou ser breve no meu depoimento. A partir de 1977, de 1997, o plano de desestatização estadual, as empresas energéticas aqui no estado de São Paulo tiveram que se mudar nos termos da privatização dos seus ativos, tudo. E um dos pontos que estava pegando mais era o plano de previdenciário que elas tinham. Esses planos antigos, eles eram plano também vitalício e mutualista. E eles estavam dando muito déficit. E aí, o que teve que acontecer? Essas empresas, elas barraram esses planos, né? Elas fecharam esses planos e criaram um novo plano. Onde esse novo plano ele tinha 3 partes. O plano antigo, que estava fechado, fazia parte. Um plano BD, um plano CV, que quando esse plano CV, na hora que se aposentasse, você tinha direito de retirar 25% dele, e o restante ele se tornaria um plano BD também. Bom, essas empresas fizeram uma confissão de dívida por causa do plano anterior que eles tinham, né, que foi o plano chamado BSPS, né? E durante 20 anos eles tinham que pagar os seus déficits, tá? Bom, eu vou já pulando aí para não. Esse é o plano que a maioria de nós temos hoje. É um plano que ele é formado pelo BSPS, que era o antigo plano, o plano BD e o plano CV, tá? A característica do nosso plano é a seguinte: ele é vitalício, mutualista e tem a participação do patrocinador. E o patrocinador ele é solidário com esse plano. E existe também a pensão por morte. Quando o principal morre, aí a família ela consegue também ser amparada com 60% do valor que ele recebia. Bom, em 2001, ou já para 2001, todos os planos previdenciários passaram, que eram antes a justiça trabalhista deles, passaram para esse é o coisas aí que eu achei principal. As despesas administrativas passaram para planos. E tem o patrocinador ele é super.
existe também a pensão por morte. O principal morre, aí a família ela tem. Tá. As despesas administrativas passaram a ser custeadas pelos planos. E foi incorporado um termo retirada de patrocínio. Tá? Aí foi criada a lei também 109, né, barra 2001, e a lei 108, barra 2001. A 109 cuidava das empresas que já estavam privatizadas e a 108 das empresas que ainda eram públicas, né, mistas. Bom, em 2020, eu já vou pulando, 2020, surgiu na Vivest, né, na Fundação CESP, né, antes Fundação CESP, a necessidade, segundo a Fundação CESP, de mudança de índice de reajuste dos benefícios. Por quê? Porque ela falava que os planos poderiam sofrer déficit, porque a maioria dos investimentos dela já não estavam mais sendo feitos através com o reajuste do IGPDI, eles começariam a ser feitos através do IPCA. Então, eles convocaram uma reunião com todos os representantes dos empregados, né, para propor uma forma de mudança de índice dos reajustes. Uma parte dessa população propôs uma mudança de índice parcelado, né? Como é que fala? Seria parcelado. Ele iria até a mudança para o índice de IGP para IPCA, ele iria até quando o último investimento em GPDI fosse terminado. Tá? Bom, aí eles não toparam, eles queriam a troca imediata, né? Aí duas entidades, um sindicato e uma associação de aposentados, era a favor e o restante, os outros sindicatos de Campinas, sindicatos de engenheiros, sentado à mesa também tinha o pessoal do Instituto ADECOM e de outros sindicatos aí ligados à CUT, se insurgimos contra isso. Tá? Bom, aí, em 2021, surgiu a primeira vez o termo. Não, me manda pelo WhatsApp e imprime também, tá? Eu vou fechar porque eu vou entrar. Aí, em 2021, começou a surgir um termo que nunca tinha aparecido e esse termo ele foi criado com o nome de migração. É um termo que não existe em lei, não existe em canto nenhum. E a forma que ele foi aprovado, esse sistema, aliás, um pouquinho antes, foi criado com essas empresas, começaram a criar um plano CD, entre aspas, né, patrocinado por elas, né? Não patrocinado, criados por elas, um plano CD lá. Aí começaram com essa história de imigração, ou seja, você podia sair do teu plano, que era um plano vitalista, mutualista, com garantia com participação do patrocinador, um plano CD puro, que seria um plano de contribuição definida, e esse plano não teria mais a figura do patrocinador, era um plano que ia se sustentar sozinho. E todas as despesas desse plano CD seria por conta do próprio plano, né? Não teria assim a participação do patrocinador nele, né? Passadori, mais 2 minutos, por favor. Cara, mais dois minutos. Então, mas eu tive que parar aí por conta do pessoal falando. Me dá mais um minutinho. Então, esses planos esse termo de migração foi criado de uma maneira ilegal. Por quê? Porque a Vivest, ela falou o seguinte, olha, ela teria que, qualquer mudança que ela fizesse no plano, ela teria que
todos os participantes do plano para poder levar para o comitê gestor, o conselho deliberativo, para ser aprovado. Só que ela não fez isso. Ela falou: olha, esse pessoal do conselho, comitê gestor e conselho deliberativo foram eleitos pelos participantes, então eles são representantes desse povo todo. E aí aconteceu a bendita da migração na CESP, na Enel, na CPFL. Essa migração ela é nociva para quem fica, e a maneira que foi feito o cálculo da reserva matemática, entendeu? Então, ela prejudica as pessoas, né? E a gente não sabe, aqueles que migraram, hoje, como é que eles estão, como é que o plano dele está, se eles têm garantia que esse plano vai ter... Porque o plano, a princípio, esse plano CD, ele podia ser feito, parece que de 5 até 20 anos a duração desse plano. Então, ficou um negócio assim, a gente está meio no escuro com esses planos. E aí a gente também entrou na justiça contra a migração, porque ela prejudica quem fica no plano. E a maneira que foi feito o cálculo da RMI de quem migrou. Entendeu? Porque quando você fala em mutualidade, ou seja, o plano ele sobrevive com a mutualidade. Quando o cara morre, o dinheiro, a reserva dele volta para o plano. Eles tiraram essa mutualidade e não poderia nunca participar para formar a RMI do planos dos caras que estavam migrando para o plano CD. E foi tirado um dinheiro daqui para formar essa RMI. A parte da dívida também, para quem da dívida do plano, foi toda paga por esse pessoal também. Eles também tiveram perdas no cálculo da RMI deles, porque eles estão levando também as dívidas que tinham nos planos. Não, ô Passador, obrigado. Eu acho que é um resgate rápido sobre quanto prejudicial é essa questão da migração, né? Os planos, para quem optou e para quem não optou também. É algo que precisa ser esclarecido em algum momento, né? Os impactos que a migração trouxe para quem não optou, quem continuou nos planos BDs que tem na fundação. E é algo que é um risco sempre, porque as empresas podem pedir esses processos, tá certo? E a gente tem que ficar muito atento a essa questão. Também a gente acompanhar daqui para frente, nós vamos fazer isso com bastante detalhe, a rentabilidade, né? O desempenho desses planos, né? Para que as pessoas possam perceber como é a evolução da rentabilidade dos planos CDs que tiveram origem nos processos de migração. Então, Passadori, obrigado aí pela retomada desse tema, que a gente nunca pode esquecer o quanto que a gente lutou contra isso, em que pese o fato de alguns colegas terem optado por migrar parte ou a totalidade do seu patrimônio naqueles processos de migração que aconteceram em várias empresas. Então, agora eu vou passar aqui para o Molina, para ele fazer os primeiros comentários sobre as retiradas de patrocínio da Enel e da CETEP. Em seguida, vem o Jurandir para tratar de um desses assuntos ultra importantes, quando eu falo de a gente ter detectado movimentos que são perigosos para nós como representantes de assistidos e de participantes de planos. E depois vem o Gentil também para falar um pouco de uma nova etapa que nós vamos ter que enfrentar nesse processo de defesa dos nossos direitos. Então,
Molina, boa noite, obrigado. A palavra está com você durante 20 minutos, tá bom? Obrigado, Fernando. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de lembrar que tudo que acontece aqui, que tudo que nós discutimos, na realidade, tem só um evento principal, que é a retirada de patrocínio e as suas ramificações. Então, tem alguns aspectos que antes eu gostaria de relembrar, né? No caso lá de 2020, como foi colocado pelo passador, o inédito de tudo isso é que ali nós descobrimos o que viria pela frente, que era o primeiro passo à retirada. E a capacidade das patrocinadoras de criar artifícios para que isso fosse viável ao longo do tempo foi assim inédito, né? E o inédito de tudo isso é que nós nos conhecemos ali, as entidades tiveram a oportunidade de se encontrarem ali e eles colaboraram na formação do Pacto das Entidades. Eu desconfio que se eles tivessem ideia de que isso fosse acontecer hoje, né, pensando hoje, que lá no passado isso pudesse acontecer, eles não teriam nos reunidos. Mas é muito importante salientar que isso nasceu de um interesse das entidades, um único objetivo e, como já foi colocado aqui, numa única direção. Eu só gostaria de lembrar alguns aspectos, apesar da doutora Tirso ter colocado aí as ações judiciais, ser um pouco mais específico, como no caso do comitê gestor. Na verdade, a gente teve esse problema com o comitê gestor porque ele não cumpriu o seu regulamento, né? Ele deveria ter tido uma segunda votação quando empatou a primeira, mas deu de ombros e mandou para o Conselho Deliberativo. A partir dali, nós tivemos um termo de retirada que sofreu uma série de observações de irregularidades, né, de ilegalidades, que não foram aceitas. Tivemos que levar isso para a Previc. Eu estou falando isso do início dos nossos trabalhos, 21 para 22. Né? Tivemos que levar isso para cima. No meio do caminho, tivemos a Resolução 53, 53, que começou a ser estudada, que foi disfarçada de uma consulta em que você não podia dar sugestões de alteração, mas só algum aspecto de regulamentação, ou seja, algo para rotular de que houve uma aprovação, houve um consenso por parte dos interessados, né? E reforçar que, quando foi necessário, no caso da Previc, o caso da Enel, aquele famoso caso dos 90 dias para ela se manifestar, nós estávamos lá presentes. E quando foi necessário bater na Previc, nós batemos. Mas quando foi necessário estar do lado dela, nós também estávamos. Então, nós estamos observando o movimento, nós estamos observando o que está acontecendo e não estamos deixando de atuar, seja de um lado ou do outro, de forma a observar os nossos interesses. A retirada de patrocínio é um problema sério, o pessoal está jogando pesado e assim vai acontecer. E foi muito importante, como já colocado, a decisão de devolução do processo sem aprovação, né? E ainda com a promulgação da 59, com relação ao pedido de retirada de patrocínio da Enel. Então, esse trabalho que o Pacto das Entidades contra a retirada de patrocínio vem mostrando, né? Essas irregularidades que vêm sendo cometidas, e apesar da Vivesse não aceitar as nossas denúncias, né? Se mostrou eficaz. A persistência se mostrou eficaz, contribuindo para a não aprovação da retirada de patrocínio. Isso é um fato, nós não podemos negar. Tá? Entendemos que o resultado, né, da 59 tem muito a ver com o trabalho que a gente fez na defesa dos nossos interesses
que, enquanto buscávamos a nossa defesa, demonstrávamos os direitos que nós tínhamos, que não estava sendo respeitado toda a documentação, todo o direito que nós tínhamos, né, em relação aos nossos editais e tudo mais. Então, no caso da, da Enel, né, que foi o primeiro, nós tivemos grandes dificuldades, infelizmente. O que pode-se dizer, na prática, é que, até o momento, não houve nenhuma ação judicial, a princípio, que tenha definitivamente evitado a retirada de patrocínio da Enel. O que houve foi um conjunto de ações que foram sendo colocadas, um trabalho de convencimento, de apresentação de irregularidades, que culminou, inclusive, com a Resolução 59, que hoje nos é favorável. Lembramos ainda que, no caso da Enel, após a decisão da Previc de devolver o processo, infelizmente, a Vivest entrou com recurso requerendo da diretoria colegiada da Previc que derrubasse a decisão tomada, revisse, né, a decisão tomada de devolução do processo. Agora, veja, a Vivest é uma entidade que representa patrocinadora e participantes. Se você olhar essa situação, ou ela se abstinha, ou tinha que defender o participante. No mínimo, é muito estranha a atitude tendenciosa que foi tomada pela Vivest nesse processo. Mas nós já tínhamos ideia de que isso podia acontecer. Resumindo, como foi colocado para a doutora Tirsa, no momento não tem retirada de patrocínio da Enel. Mas a discussão, o objetivo, o trabalho que foi feito, sabe, parabenizo o pessoal da Enel, como também parabenizo o pessoal da CETEP, e sempre foram buscar informações, foram atrás, sabedores de que muita coisa poderia acontecer. E essa ideia de que a situação está sob controle, esse fato da Enel, através da Matos Filho, entrar com uma ação ordinária, já demonstra que isso ainda não acabou e que a gente vai ter muita coisa a fazer. Mas temos que deixar claro o seguinte: ocorreram irregularidades no processo da Enel e, à época, não foram acolhidas, a Vivest não aceitou, tivemos dificuldade junto à Previc, e a situação só melhorou quando nós tivemos a mudança de governo. E isso ajudou, nós tivemos mais condições de expor a nossa situação e expor tudo aquilo que a gente tinha para demonstrar de direitos aos envolvidos. É bom que tudo isso tenha chegado nessa situação, mas, sem dúvida, muita coisa precisa ser feita. Deixando claro, o caso da Enel foi o primeiro caso e, infelizmente, teve momentos em que não éramos ouvidos, mas a persistência foi grande e a gente conseguiu fazer isso. Termo de rescisão com irregularidades que não foram levadas a sério. O comitê gestor, que, infelizmente, deixou de cumprir uma etapa, e uma Vivest que se mostrou tendenciosa. Esse foi o retrato que nós enfrentamos, do que nós enfrentamos no caso da retirada de patrocínio da Enel. A parte da ação judicial, a doutora Tessa já falou muito bem, aí não tem muita coisa mais a ser colocada. No caso da CETEP, nós temos uma situação diferente. Quando foi pedida a retirada, né, da patrocínio, nós tínhamos um edital já com uma certa qualidade e que permitiu, né, que fosse utilizado, bem como os contratos que já tinham sido firmados, né, 97, 98, para que servisse de argumentação contra a retirada, e foi obtida uma liminar suspendendo o processo de retirada. Inclusive, eu gostaria de lembrar aqui a tentativa de votação
da Vivest no Conselho Deliberativo quando já tínhamos a obtenção da liminar para a aprovação do processo de retirada para enviar para a Previc. Sendo que foi necessária uma denúncia que culminou com a presença de policiais na porta da Vivest, né, para que essa votação fosse suspensa, no mínimo. Quer dizer, uma situação muito delicada, muito estranha e desnecessária. Ao longo do tempo, aí, os advogados da CETEP, como já foi colocado, tentaram derrubar todas as liminares, mudança de vara, de cívico empresarial, sabe? E sem sucesso. Mas o importante salientar é que ela continua atuando no judiciário, recorrendo contra as decisões judiciais. Então, aqueles que acham que a retirada de patrocínio está vencida, no caso da CETEP, não se iludam. Tem muita coisa para acontecer aqui, nessa situação. Eu só gostaria de colocar algumas situações aqui, esclarecer alguns pontos com relação à CETEP, né? Porque nós tivemos alguns eventos aí que foram estranhos a tudo aquilo que a gente vinha batalhando, tudo aquilo que a gente vinha lutando. Um deles é a carta disponibilizada ao mercado, né, divulgada pela CETEP ao mercado, de que não ia mexer na retirada de patrocínio por 5 anos. Veja, ela menciona, vamos deixar claro na carta, que é interrupção e não desistência. Fica claro que ela não desistiu da retirada. Ela está só aguardando o melhor momento. E vocês não tenham dúvida, se ela tivesse conseguido, em todas as suas ações que foram tentadas, derrubar a nossa liminar, não tenho dúvida que o processo de retirada de patrocínio tinha dado andamento. Mas, graças a Deus, a coisa não foi bem assim. E um detalhe importante aqui. É óbvio que toda reclamação, toda fala para justificar a retirada de patrocínio vem por conta dos déficits. Enquanto estavam se utilizando superávit, o mundo estava maravilhoso. Agora, na mídia informou aí que em 2023 os fundos de pensão obtiveram, né, dentro do conjunto dos planos aí, a média de um superávit líquido de 14 bilhões de reais. Então, vocês vejam que muita coisa tem a ver aí com o aspecto financeiro e isso vai interferir diretamente, eu não tenho dúvida. Agora, com tudo isso, o que a CETEP fez? Aproveitando o momento aí de preocupação com a retirada de patrocínio, né, ela resolve dar um aceno com 5 anos, né, para que o pessoal se acalmasse, mas nos bastidores ela entrou com a mudança de indexador e com o saldamento do plano, BD. O que, na realidade, é o fechamento do plano, né, dando a opção para os ativos, no caso aí, de um plano CD. Agora, para vocês entenderem um pouco o que a gente está dizendo, que ainda não acabou, que a coisa ainda vai longe, simplesmente colocou BSPS BD dentro do mesmo cercadinho. Planos soldados. E que facilita a vida para ela, quando for tomar alguma atitude, atacar os dois da mesma forma. Então, a coisa foi pensada. Agora, esse lado compreensivo que ela tentou mostrar, na realidade, não podemos esquecer que é uma interrupção por 5 anos só que ela declara, né? E tirar vantagem da situação. O que incomoda nessa história toda, infelizmente, é que a CETEP teve a ajuda de terceiros em relação à participação na nossa liminar. Quer dizer, nós que tínhamos a liminar nem fomos arguidos. Agora, terceiros alheios ao processo foram lá e corroboraram com essa prática. Lamentável, mas
a retirada de patrocínio ainda não foi obtida, né? E outro detalhe, essa questão dos 5 anos ficou restrita aqui ao nosso universo da Univest. Não chegou a, até onde se sabe, não chegou a prever que aí essa condição, essa análise. Quer dizer que a qualquer momento ela pode mudar de ideia por alguma justificativa e solicitar. Agora tem um detalhe, né? Ela vai ter que atender nessa condição a nova resolução, a 59, que o Gentil, aqui o nosso colega, deve falar a qualquer momento. O que é fato é que a gente também, com relação a 59, não podemos esquecer que ela menciona que os editais de privatização e outros contratos e acordo devem ser considerados no processo, como já foi falado, de retirada. Mas a nossa liminar é suportada justamente nesses documentos. Então, você até tem ciência da importância desse aspecto considerado na nova resolução e que fica comprometida a intenção dela de retirar o patrocínio como ela vinha pretendendo. Nesse aspecto aí é positivo toda essa discussão, porque quase 2 anos sem derrubar a liminar, é óbvio que há algo de concreto que garanta os nossos direitos à vida. Ela vai tentar aí de alguma forma burlar a liminar e de certa forma também burlar a 59. Mas nós vamos estar atentos, como já foi colocado, e a gente vai continuar analisando isso. Mas eu quero deixar aqui bem esclarecido de que a retirada de patrocínio é um fato que a gente vai ter que encarar. E que esses 2 casos são emblemáticos, principalmente o caso da Enel, que é onde está ocorrendo uma maior disputa judicial, que felizmente está com uma situação favorável a nós, mas que a gente vem observando. E que as patrocinadoras, até agora, não vinham respeitando todo o histórico, e como colocou bem a doutora Tirsa, toda a vantagem financeira que tiveram quando a aquisição da empresa. Ainda mais, né, utilizando os recursos do plano, o seu superávit, para a quitação do seu déficit. A situação realmente é de ter muito cuidado, de ficar atento e com essa situação atual dessa nova resolução, nós vamos ter algumas situações novas aí que a gente precisa procurar entender. Mas não tenho dúvida que uma delas vai ser a tentativa de desqualificar toda essa discussão de documentos que a gente foi buscar e conseguiu a implementação dessa condição dos nossos direitos na resolução. Bom, não muito a falar mais sobre a retirada de patrocínio, visto que já foi esclarecido pela doutora Tirso alguns aspecto legal, já foi comentada a migração pelo passador, né? Eu gostaria de colocar agora, ainda tem a ver com retirada, mas o lado da Vivest, né? Que toda essa situação, né, que todo esse embate que ocorreu, de toda essa luta, né, do fato da gente estar com os nossos direitos ali, que deveriam ser respeitados, que fica claro que a imagem da Vivest está arranhada, não só junto aos participantes, né, aos assistidos, aos ativos, aos autopatrocinados, aos pensionistas, né, mas também junto à Previc. Esse caso da Enel aí foi muito emblemático e a devolução dos documentos, né, do processo de retirada e não sendo atendido
realmente prejudicou a sua imagem. Mas o mais impactante, né, para a sua imagem, principalmente a todos os participantes aí, foi não aceitar a nossa argumentação de que os editais de privatização, acordos e contratos assinados deveriam ser considerados no processo de retirada. Além do fato de não esclarecer junto às patrocinadoras quanto a eventuais consequências pela não aceitação desses documentos. Quer dizer, ela não aceitou os nossos documentos, mas também, aparentemente, não informou as patrocinadoras das consequências da não aceitação desses documentos. Quer dizer, não informou que havia motivos impeditivos para o andamento do processo. Nesse sentido, as patrocinadoras também estão sendo expostas a um desgaste desnecessário. A Enel, além de toda essa situação que ela está vivenciando aqui em São Paulo, multas, Brasília querendo a cabeça dela, né? E agora tendo que brigar ferozmente aí para não perder a Resolução 11, coisa que, quer dizer, não perder a Resolução 11, quando eu digo, é no processo que seja dado andamento sob a Resolução 11, né? O que seria facilmente evitado se ela tivesse considerado, né, tudo isso. Como cometeu um erro evitável. Não sentou para conversar, não sentou para discutir, não perdeu pareceres, né, judiciais aí de ilustres da área jurídica e simplesmente tomou um lado, aparentemente, e que devia passar por cima de tudo isso. O que a gente pode dizer é que fica um sentimento de descrédito para a Vivest por tudo isso, toda essa situação, né? Porque ela simplesmente, Molina, mais 2 minutos, Molina. porque ela simplesmente não olhou para o nosso lado. Foi preciso uma resolução para que a Vivest entendesse a importância desses documentos. Então, pessoal, para não ultrapassar o tempo aí, não se iluda. Vencemos a primeira etapa, eu entendo assim, que a gente tem um marco novo, que é a nova resolução, a 59, o que exigiu trabalho, contatos com órgãos oficiais, agentes políticos em Brasília, e necessitando de um aporte financeiro aí. Nada disso é de graça. Eu entendo, eu acho que os meus colegas também, que a gente está iniciando uma segunda etapa agora. A base agora é outra. Se as ações que estão aí vão perder objeto ou não por conta disso, o que é discutível em alguns casos, a luta para a manutenção dos nossos direitos vai ser muito mais dura e cara financeiramente também, porque o pessoal está jogando pesado. É um fato, né? E nós vamos ter que conviver com isso, infelizmente. A possibilidade de retirada de patrocínio continua, por um simples motivo. O básico para permitir o pedido de retirada de patrocínio ainda existe. Ou seja, é a Lei 109, no seu artigo 25, e o fato de existir uma resolução nova, inclusive, que orienta como deve ser feita a retirada de patrocínio. Então, pessoal, não se iludam, a segunda etapa está aí e nós vamos ter que continuar. E isso não vai ser resolvido em 1, 2 anos. Tenham consciência. E não se apavorem. Temos muita coisa ainda por fazer. Eu agradeço a oportunidade de falar. É óbvio que todos esses temas estão integrados e alguma coisa pode se sobrepor, mas estou aberto aí, se quiserem fazer alguma pergunta, eu puder ajudar, eu responderei sem problemas. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Fernando, estou devolvendo, espero que dentro do tempo. Obrigado, Molina, obrigado aí pelo trabalho da diretoria também da DECOM, né? Esse resumo sobre a retirada de patrocínio é fruto de todo o aprendizado desses 4, 5 anos, do que a gente vem observando, né? E do mapeamento que a gente faz das opções e do comportamento de todos nesse processo, de todas as entidades envolvidas, da Previc, do governo,
da Vivest, né, da Fundação CESP. Então, isso é muito importante para que a gente não tenha ilusão e para que a gente possa fazer um planejamento sobre bases reais, sobre o que a gente sabe, qual é o comportamento de cada um nesse processo.